Estamos de volta no nosso programa Caminho da Luz, hoje refletindo um pouco sobre a questão das escolhas das provas que se fazem necessárias à nossa evolução espiritual. E nesse bate-papo nosso aqui, Marlene, nós temos o outro lado, né? Aquele que sofre um atentado, aquele que sofre uma morte prematura, aquele que é assassinado ou aquele que é vítima de uma doença. Essa trajetória, ela também foi determinada por esse espírito na espiritualidade? Como nós estávamos dizendo, se tudo que nós vivenciamos na Terra, nós estamos lançando sementes, é evidente que quando nós, por exemplo, nessa encarnação, nós atentamos contra a vida de alguém, de alguma forma, nós acabamos adquirindo um débito para com essa lei de causa e efeito, e no momento em que nós estivermos preparados, porque ninguém vai ser colocado na Terra para suportar uma prova maior do que a sua capacidade. Então, nós infringimos em determinados deslizes, determinados erros, e daí na espiritualidade nós vamos sendo orientados, fortalecidos, e vai chegar um momento que nós mesmos vamos pedir a Deus a oportunidade de nos expormos a situações muito perigosas, muito delicadas. Por exemplo, a questão, Carlinhos, do sequestro. Uma pessoa que é sequestrada, vítima de violência física, violência psicológica ou até de um crime, essa pessoa, ela está resgatando, evidentemente, um débito contraído no passado, em que, de alguma maneira, ela também colocou alguém em situações assim, de medo, de pânico, de perigo. E hoje, depois que ela se preparou, ela também se expõe a isso e vai enfrentar aquela prova. Da maneira como ela vai conseguir suportar aquela prova, é o bem sofrer ou o mal sofrer, e se houver a culminância daquele sequestro num crime, este espírito que aceitou se expor, ele sabia dos riscos que corria, mas ele se preparou para isso. É como a Soraya disse, o assassino, o homicida, ele não trouxe nenhum compromisso em assassinar alguém. Mas a vítima, ela traz sim uma oportunidade de ressarcir débitos do passado e ela vai limpar aquela mácula que ela adquiriu, talvez em encarnações muito remotas, mas naquele momento que ela se fortaleceu, ela está diante do fato e o fato acaba ocorrendo. E, Soraya, eu estava pensando aqui, nós temos também aí, principalmente nos estados mais populosos do Brasil, questão de bala perdida, né? Existe realmente bala perdida? Não, a bala encontra sempre o lugar certo, né? É muito doloroso, né? A gente brinca no sentido de que ninguém é vítima, né? Não existe isso, porque senão a justiça de Deus seria um engodo, né? Seria uma coisa assim, como a nossa, que falha. A justiça de Deus não falha. Então, se aquela pessoa... porque a gente ouve coisas que a gente fala, meu Deus, como pode, né? A pessoa estava dentro da própria casa, pela janela aconteceu dela sofrer esse acidente e pode desencarnar ou não, enfim. Um avião, a pessoa nunca entrou dentro de um avião e o avião cai em cima da casa do sujeito. Então, existem coisas que a gente, só acreditando que a justiça divina, ela age sempre de acordo com aquilo que nós necessitamos, escolhemos, enfim, tudo que a gente já falou aqui hoje. Então, não existe, né, Carlinhos, não existe essa questão de que se passamos por isso, porque a revolta de um pai ou de uma mãe, que fica de mal de Deus por muito tempo, quando tem um filho, por exemplo, que está na calçada e brincando e alguém atropela, né? Não está no meio da rua, não passou de forma negligente atravessando uma rua,
né? Não, estava na calçada ou dentro da própria casa e entra um carro ali dentro. Então, isso, claro, né, é natural que num primeiro momento o desespero, a pessoa perde as forças realmente, mas se a gente tiver fé e acreditar, ter a certeza de que Deus é nosso Pai e nada acontece por acaso, a gente consegue aí respirar e consegue tocar a vida adiante. E é interessante nós lembrarmos também naqueles processos em que você perde um parente, um filho, por uma doença que chega em determinado momento. E nós, né, Marlene, que atendemos muito a psicografia, que recebemos muitas mães desesperadas, parentes que vêm pedir a comunicação do ente que partiu. Normalmente, essas situações, os entes estão melhores do que nós imaginamos lá no plano espiritual. Eu particularmente acompanhei um caso com um filho de uma amiga de 19 anos, foram 3 anos de luta contra o câncer, e nós vamos percebendo que ela falava assim: eu não gostaria que meus outros filhos ouvissem, mas ele é o melhor filho. Ele é o filho mais carinhoso, ele é o filho mais amigo, ele é o filho que compartilha tudo, é um filho que nunca reclama, né? Ficou ali na quimioterapia, nunca reclamou de nada. Por quê? Justamente porque ele tinha a consciência, né? A intuição na consciência de que ele não poderia perder tempo com besteiras aqui, porque ele sabia que teria que retornar mais cedo. E ele não poderia perder tempo. Justamente é isso que gera nas mães, nos pais, um certo desconforto, um desacreditar em Deus, porque eles não compreendem que aquele espírito já veio destinado a isso. Qual era a forma? Poderia ser um câncer, poderia ser um acidente, o gênero, né, a prova, o final em si, quer dizer, já estava escolhido que ele retornaria aos 19 anos. De que forma? Isso foi criado ao longo da possibilidade dele resistir e se colocar a essa prova. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Então a doutrina espírita é a única doutrina que nos dá a certeza dessa justiça, de que Deus não está sendo injusto, fazendo com que seu filho retorne à pátria espiritual, mesmo porque lá é a nossa verdadeira casa, né, Marlene? Com certeza. Como vocês disseram, é chocante mesmo uma mãe e o pai devolver seu tesouro, né, a Deus quando ele é criança, quando ele é jovem. Mas como você falou muito bem, Carlinhos, os jovens, as crianças, quando são afetados pelo câncer, ou quando tem uma desencarnação através de uma bala perdida, de um acidente, isso abala demais a todos nós. Mas voltando ao começo do programa, essas provas, elas foram escolhidas por esse espírito que está suportando diretamente, e também os pais participaram dessa escolha. Nós sabemos que quando nós vamos receber um filho que traz uma prova mais difícil, nós somos chamados, somos convidados, somos esclarecidos e dizemos: olha, vocês estão prontos, vocês vão ter força, vocês vão receber fulano, mas ele vai ficar com vocês só determinado número de anos. Vocês estão dispostos a ser os seus apoiadores? Normalmente, nós, pais, quando recebemos filhos com provas mais dilacerantes, nós somos também espíritos comprometidos naquela direção e nos propomos a enfrentar junto com eles a situação que vai alcançá-los. É claro que aquele que vai sofrer a prova em si tem o compromisso maior, mas aqueles que o assessoram vão sofrer igualmente num trabalho de missão ou num trabalho de provação também. E a lei de Deus ela é sábia, é soberana, é maravilhosa, né? E justamente a responsabilidade de nós espíritas em tudo isso, né? A responsabilidade do conhecimento que nós adquirimos para que isso seja instrumento de consolo a esses que não têm
ainda essa noção dessa realidade espiritual. Cada casa espírita é um celeiro de luz que ali recebe a todos que ainda necessitam desse amparo. Então, o reconhecer das necessidades é o grande trabalho da doutrina espírita. Você que está em qualquer casa espírita, né, se coloque à disposição de aprender para que a gente possa servir, para que a gente possa levar o entendimento de que essas provas estão no nosso caminho. Como seres imperfeitos em busca da perfectibilidade, passando por um processo de purificação, sem dúvida nenhuma, chegaremos um dia ao Pai. E esse chegar significa também servir. Foi muito bom dividir com vocês. Marlene, obrigado. Soraya, mais um programa em que a gente debate um assunto sempre interessante para aliviar os nossos corações, diminuir as nossas aflições. E nós vamos convidando a todos vocês que continuem nessa TV maravilhosa, divulguem a TV Mundo Maior. O site da TV Mundo Maior, www.tvmundomaior.com.br. E nós precisamos que você divulgue esse programa A Caminho da Luz e que nos ajude, dando aí a sua sugestão, a sua crítica. Mande um e-mail para cá, acaminhodaluz, @tvmundomaior.com.br. E nós solicitamos a todos vocês o auxílio também de divulgar a nossa querida Rádio Boa Nova, ao qual nós temos o programa A Caminho da Luz todas as quartas-feiras. Então, para você ser uma semente de luz da divulgação, ser um amigo da Boa Nova, ligue lá, 0800 12 18 38. Nós precisamos muito que essa luz se expanda em todos os recantos do mundo. Tá aí, foi muito bom passar essa hora com você, levando e aprendendo com essa doutrina que só nos faz crescer. Sigam com Jesus.